Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa semana e hoje está muito especial. Quero convidar a você para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações e, se possível, por favorzinho, copie esse link e distribui para todos os seus amigos, para todos os grupos de WhatsApp que você tem, para divulgar esse franguinho. É tão saboroso, faz essa nossa granja crescer, entendeu? Ó, o programa de hoje está super especial, conto com os nossos convidados de sempre, mas hoje um convidado super especial. Maurício Noriega, que é isso? É muita moral pro franguinho. Sejam muito bem-vindos. As manchetes do dia. O contrato de Messi como embaixador do turismo na Arábia Saudita é altamente lucrativo para o jogador. O craque argentino pode receber até 22 milhões e meio de euros no período de 3 anos. Isso dá mais ou menos 117 milhões de reais. Parte do acordo inclui férias pagas para toda a família, algumas postagens em redes sociais e poucos compromissos comerciais. São Paulo passa Corinthians no ranking de médias de públicos de 2023. Time de Cristiano Ronaldo faz proposta oficial por Luiz Castro do Botafogo. Al Nassr da Arábia Saudita está disposto a pagar oferta anual quase 4 vezes maior do que o salário que o treinador ganha no Alvinegro. Luiz Castro tem histórico de não romper contratos. Amigo de Vinícius Júnior sofre racismo na seleção. Um dos seguranças do hall de entrada apontou para Felipe Silveira, amigo de infância e assessor de Vinícius Júnior, e disse: "Esta é a minha arma para você", e em seguida apontou uma banana. Voltou a acontecer. O cenário é Barcelona, na Espanha, onde jogariam Brasil e Guiné. Um segurança revista um assessor de Vinícius Júnior, também um preto. Depois de revistá-lo, tira do bolso uma banana e mostra para ele, dizendo: "Essa é minha arma contra você." Foi afastado. Depois, em campo, os jogadores dos dois times, os juízes, sentados, esperando 1 minuto. O jogo era um protesto contra o racismo. A torcida vaiou. Não adianta. O sentimento do racismo parece estar entranhado em algumas gerações espanholas. Sim, a Espanha, a subsede do nazismo de Franco. Franco ainda vive. O racismo ainda persiste. Vamos começar? Pois é, amigos do Franguinho, não virou passeio, mas está virando rotina. O Brasil perdeu por 4-2 para Senegal, 3 jogos da seleção sob o comando do interino Ramon Menezes, 2 derrotas, só ganhamos da fortíssima seleção da Guiné. Mas parece que Carlo Ancelotti vem aí. Será que vem mesmo? E quando vem? E se chegar, será que ele tem condição de recuperar o bom futebol e a competitividade brasileiros que a gente perdeu há muito tempo? Minha gente, vivemos para ver isso. A Confederação Africana de Futebol tirando onda da seleção brasileira. De forma justificada, bem-humorada, alegre, leve e sem nenhuma mentira, hein? Estão cobertos de razão na tirada de sarro. Aqui faz, aqui paga, né? Ou melhor dizendo, aqui não faz e por isso paga. É isso. Eu tenho uma curiosidade de saber se o Brasil disputasse a eliminatória na África, em que lugar o Brasil ficaria, porque a nota de corte lá é mais pesada, né? Eu acho que são menos gente para classificar. Eu fico curioso para saber se o Brasil não ia para a repescagem, numa possível eliminatória africana. Acho que não iria, mas que a piada é boa, a piada da Confederação Africana é boa, Mas, olha, Senegal realmente não seria muita brincadeira, não, né? Eu não vi o jogo, eu estava na rua. Aí fui olhar no celular, Senegal 3-2. Aí guardei o celular na esperança de que isso não ficaria assim. Não ficou, né? 4-2. Aí eu acho, gente, que é sazonal, né? A Senegal de hoje é Camarões de ontem. A África tem muitos problemas a resolver, além do futebol, né? Isso acaba implicando. De vez em quando aparece uma geração aí
Não é uma grande escola, é uma escola explorada, inclusive, pelos europeus, dessa que é a grande verdade, como nós aqui da América do Sul. Aí entrando num outro lado social. Faz parte, estamos num momento ruim, o futebol brasileiro hoje está no terceiro escalão, Senegal estaria no segundo, né? Então lembra um pouquinho o Uruguai, toda vez que você vai jogar no Uruguai, eles falam 50, 50, mas nunca mais ganharam nada, né? Lembra também, o Gini sabe bem Acabou de disso. ganhar o Mundial Sub-20. Mas a Copa do Mundo não chega e revela grandes jogadores. Então, eu acho que o problema do Brasil não é só a África, não. O problema do Brasil é mais embaixo. Mas então o Brasil de hoje é a Bolívia de ontem, é isso? Né? E concordo com o seu quarto, a gente está no terceiro escalão. Quando a gente vê a discussão sobre esperar o Ancelotti ou não, porque o Brasil é a maior seleção do mundo, não pode ficar esperando um técnico, mas não é, tem 25 anos, 20 anos que não é mais a principal seleção do mundo. E a gente vê as últimas Copas do Mundo, pelo menos a última, com o técnico chegando em cima da hora, não fazendo um ciclo completo e funcionando. Aí fica a pergunta, vale a pena esperar ou não vale a pena esperar? Se ele chegasse hoje, valeria a pena, porque ele é um baita de um treinador, ninguém o contesta como profissional e valeria ter na seleção. Por que não esperar um ano, então? Tem uma série de problemas, né, de ideologias, né, na CBF que a gente fica, né, com receio do que eles realmente pensam. Parece que temos a convicção de termos o Ancelotti como técnico, mas um resultado como o de ontem pode mudar toda essa estrutura da CBF de ter certeza que quer esse treinador, enfim, e mudar e colocar a toque de caixa o primeiro nome que aparecer de oportunidade para tentar dar uma apaziguada na situação da seleção brasileira atual. Essa convicção, Ale, que eu não consigo ver, sabe? Acho que é muito... Na minha leitura, sim, a nova gestão da CBF está apavorada com a perspectiva de ser a gestão que vai assinar um eventual sexto fracasso consecutivo em Copa do Mundo, inédito para o Brasil. Desde que a Copa começou, o Brasil, o maior período que ficou sem ganhar Copas do Mundo, inclusive antes da primeira, foi de 5 mundiais. Se não ganhar em 2026, vai ficar 6 sem ganhar. Então, o raciocínio deles me parece... não muito sofisticado, mas algo lógico. Vamos pegar o cara que é o treinador do time que vai ser provavelmente a base do que é a seleção brasileira de 2026. O Casemiro jogou lá há muito tempo, o Militão está lá, o Rodrigo está lá, o Vini Júnior está lá e o Endrick estará lá. Aí você vai completando aqui e ali, e esse cara treinou todos esses jogadores e aprovou a contratação do Endrick. O que eu vejo assim, acho que nós não somos o terceiro escalão, nós somos do segundo escalão hoje, com aquele verniz de quem já foi o topo do mundo. O futebol mudou radicalmente, o futebol mais importante hoje é o futebol jogado pelos clubes, tanto é que nós não temos nenhum treinador topo de prateleira dirigindo seleções, eles vão para os clubes, que pagam mais, que dão mais prestígio, e nós vivemos uma entre-safra, eu acho, terrível. Depois da Copa de 2006, a partir da Copa de 2010, nós não tínhamos mais os grandes craques que nós tínhamos em várias posições. Nós passamos a ter o Kaká, por exemplo, que foi o melhor jogador do mundo, mas para mim está muito abaixo de Ronaldos, está muito abaixo de Rivaldo, está muito abaixo de outros grandes craques do passado. E depois de 2014 vem a geração Neymar, um jogador só, por mais que seja criticado, e muitas vezes justamente criticado, ele ainda é o único jogador que a gente tem diferente, realmente craque, e a gente vai ter que se virar com essa entre-safra aí, mas com um exercício que eu acho que de humildade que nós não temos, que é assumir que nós não somos mais os melhores do mundo, que nós não temos mais os melhores jogadores do mundo. Ancelotti pode não ser a solução. Vamos estar aí esperando 1 ano e meio, 1 ano, para receber um remédio, entre aspas, que não ataca o mal que nos aflige. A CBF devia ser processada pelo Real Madrid por assédio. O cara está comprometido. É aquele cara que fica atrás de uma mulher que nem idiota, né? O cara falou não 1000 vezes. Eu não acredito que ele venha, sinceramente. Guardem isso, que eu acho que ele não vem. Isso é tudo uma balela. Aliás, a parte do staff dele ontem já falou que não tem nada certo. Eu nunca vi está certo e não está certo. Uma questão de tudo que vocês colocaram é que se a gente teme ou temeu Croácia, Bélgica, esse mal crônico da seleção brasileira nos últimos anos é não enfrentar adversários europeus com a frequência que deveria, a África mostrou na Copa do Catar que perdeu aquele medo, perdeu aquele respeito, e quem quer que seja, se é Senegal, Tunísia, Marrocos, África do Sul, não interessa. Você tem condições de ter seleções
brigando pelas primeiras posições, quer dizer, nesse confronto direto a gente está levando a pior, e eu fico me questionando a importância de um trabalho desse, quer dizer, o que vai agregar para a observação de alguém que está longe, que vem sei lá quando. O único ponto positivo que a gente pode tirar da história é que, como a Copa do Mundo vai ter 48 seleções, quer dizer, você vai ter os 6 primeiros classificados. Então, se não se classificar entre 6 na América do Sul, aí realmente é para fechar, inclusive, a CBF. Claro que isso não vai acontecer. Agora, no mínimo, questionável essa teoria de esperar o Ancelotti e, de repente, não olhar para alternativas interessantes que se teria também. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Aos 74 anos, Felipe Scolari, Filipão, deu uma reviravolta na sua vida. Ele já tinha se aposentado como técnico, mas não tinha se aposentado como diretor de futebol. Exercia esse papel no Atlético Paranaense. Agora ele assume a direção técnica da beira do campo do Atlético Mineiro. Filipão está errado? O que trouxe Filipão de volta? A ausência da competição? E as muitas viagens que ele já não aguentava mais? Nem isso consegue mantê-lo afastado dos campos? Fala aí, pessoal. Filipão está certo? Filipão está errado? Filipão vai dar certo? Filipão vai dar errado? Bom, a escolha do Filipão ela é surpreendente até certo ponto, porque ele estava aposentado, mas, por outro lado, se a gente pega o trabalho dele no Atlético Paranaense, não dá para dizer que o Filipão é um ex-treinador em atividade, né? A gente não pode brincar nesse ponto. E diante daquilo que a gente conversou em edições anteriores, né, desse desespero por técnico estrangeiro e tal, e da falta de mão de obra qualificada nova no Brasil, é uma aposta que, de repente, se paga. Eu acho que é um profissional que mostrou que está atualizado, levou o Atlético Paranaense à final da Libertadores, fez um belo trabalho, está acompanhando o futebol brasileiro. Então, o que mais uma vez se lamenta é não temos treinadores jovens, não temos opções, e isso se reflete até no trabalho da seleção, porque a gente fica olhando tanto para fora e não tem alternativa por aqui. Eu acho que essa desaposentadoria do Filipão tem duas coisas: vaidade e grana. Vaidade e grana. Ele viu que o Atlético pode ser campeão, ele disse que é copeiro, vai ser campeão pode ser campeão da Libertadores, e 1.200.000 por mês, só isso. É vaidade e grana. Então não tem essa conversinha que estava aposentado. Veio uma proposta boa e mexeu com a vaidade, ele foi e vai. Qualquer um iria. Papinho furado. Palavra não vale nada no futebol. Nós temos muito tempo disso aí, né? O cara fala uma coisa na segunda, na terça, ele diz que foi mal interpretado. Estamos acostumados com isso aí. Eu até escrevi sobre isso na minha coluna lá no Super Esportes. Eu acho que o Atlético, vendo a perspectiva de um ciclone extratropical se aproximando, resolveu descar para a Defesa Civil. O Filipão é a Defesa Civil. O cara chega no vestiário, o sujeito já vê de outra forma. Uma coisa é falar o galo do Cudê, outra é o galo do Felipão. É um cara que gosta desse relacionamento do vestiário, de juntar grupo, de ser paizão. Então o Atlético chamou alguém que capaz de evitar que tem um foco de incêndio ali, capaz de evitar que esse foco se propague e fique fora de controle. Eu acho que tem a vaidade citada aí pelo... Ô, Lito, essa vaidade, desculpa, Lito. Quer tocar, toca, depois em você. Não, até eu só vou colocar rapidamente. Para analisar aquela sua. Eu só vou colocar rapidamente que eu não vejo nada de errado numa pessoa rever suas posições. Se ele estava ali, quem de nós nunca reviu? Eu acho que ele está certo. Agora, 1.200.000, tudo bem. Será que 1.200.000 muda ainda a vida do Filipão? Eu acho que não. Eu acho que é o apelo da competição. Eu acho que ele tomou a iniciativa. Quando ele viu, quando ele se sentiu do lado de fora, que ele não estava muito de fora, ele não aguentou. Só isso. E ele trabalhava com o Mário Celso Petralha, né? Que lá em Curitiba tem 3 dirigentes, né? É o Mário, o Celso e o Petralha. E ele é vingativo. Tanto é que ele mandou embora o Paulo Turra logo em seguida, né? Esse negócio de voltar atrás, eu não condeno muito, não. Eu concordo com o Lito, porque é humano e eu acho que cada um vê o seu caminho e vê as melhores possibilidades. E 1.200.000 realmente faz bem para qualquer um, mas eu também concordo com o Lito. O Felipão é dono de Canoas, caramba. A cidade metropolitana ao lado de Porto Alegre é praticamente dele.
Mas eu acho que chega num momento da vida, e nós estamos passando alguns aqui, né? Por isso, né? A gente não quer nem salário, nem emprego, a gente quer ocupação, né? Falando em ocupação, né, seu Quarta? Noriega vive ocupado, tô tentando marcar um café com ele, tem 3 meses e não consigo, que ele tá Agenda sempre... cheia. Sumiu, desapareceu, o cara é multimídia, multitela, tá cada hora fazendo uma coisa, um esporte, e depois a culpa é minha, pô. É verdade. Só um pitaquinho aqui. O que me incomoda e me preocupa muito é o desespero dos clubes, né? Chega um momento que eles veem assim, o que eu vou fazer, né? A situação do Corinthians, do Atlético Mineiro, precisa dar uma resposta imediata para o torcedor e eles gastam os tubos, dinheiro que eles não têm em caixa, né? Por exemplo, o Corinthians vai querer contratar, né, dizem, até 5 jogadores para serem titulares da equipe no Campeonato Brasileiro, né, depois dessa parada, né, quando abrir a janela. Pô, o time não tem dinheiro para pagar os jogadores que ele já comprou antes, vai se endividar ainda mais, sabe? A situação chega num ponto de desespero que os caras começam a gastar e, aí daqui um ano e meio, aí essa conta vai chegar e esse time vai ficar, né, semi-falido, e a tendência de cair para um rebaixamento é gigantesca. Enfim, parece, né, o desespero leva a um gasto absurdo, né, assim, tipo, uma questão de saúde que não tem como remediar e tem que gastar tudo que não tem. E não é assim que funciona, né? A questão do planejamento falta muito nos clubes na questão orçamentária. Eles parecem a mulher da gente, né? Gasta no cartão de crédito e fala assim, amor, não se preocupe, paguei no cartão. Não vence, né? Olha, que vai dar Só rolo. fala isso aqui no franguinho, hein, Cortado? Mas ela vê. Não, em casa ele fala assim, Não corta, corta bem, o Fredinho. Par ou ímpar? Quem joga mais? E eu queria perguntar para vocês num par ou ímpar. Lucas Paquetá ou Rafael Veiga? Rafael Veiga ou Lucas Paquetá? Vamos nessa? Olha, eu confesso que quando o Paquetá surgiu no Flamengo e foi para a Europa e tal, eu imaginava que ele fosse render mais do que ele tem rendido atualmente. Gosto muito do Rafael Veiga e ficaria com ele agora, porque é um jogador bastante versátil, é um jogador que tem uma capacidade de definição muito grande e que tem carregado o Palmeiras, não vou dizer nas costas, né, mas é um dos responsáveis por essa fase incrível. A gente tende a louvar muito o trabalho do Abel, mas é tal história, né? Quem está em campo e todo mundo bate na mesma tecla, o time do Palmeiras não é brilhante, não é espetacular, mas quando você vai ver resultado, né, tá dominando e com toda a justificativa. Então eu fico com o Rafael, até porque acho que ele tem mais lenha para queimar. É uma pena que ele esteja aparecendo, esteja sendo chamado para a seleção justamente agora, nesse momento de derrota, nesse momento complicado. A gente já conversou, inclusive, sobre isso, né? Aquela coisa do jogador ser queimado, ser chamado para fazer grupo, para dizer que está ali e tal. Merece mais chance, mas merece mais chance num trabalho bem feito, numa seleção encaixada. Eu fico com o Rafael Veiga. Acho que é um jogador mais completo, muito mais completo, apesar de enxergar esses atletas como com posições e funções diferentes, né? O Veiga é um armador mesmo, um organizador, um ritmista. O Paquetá pode ser um segundo homem de meio campo, de repente um ponta de lança, mas o Veiga me parece, no meu gosto de ver jogador na função de meio campista criativo, um jogador mais completo. Nós já discutimos aqui que a maioria dos jogadores brasileiros jogam futebol, mas não entendem nada de futebol, né? O Paquetá é um desses. Ele pega a bola e só sabe ir para cima. E o Rafael Veiga entende o jogo, ele é mais cerebral, né? Que é uma frase meio batida e meio chata, mas eu prefiro o Rafael Veiga, sem nenhuma dúvida. E o Veiga já jogou de volante, né? Ele jogou já mais recuado no Atlético Paranaense e agora joga como meio. Eu prefiro o Veiga, pelo que o Noriega falou, assim, é mais plástico ver ele jogar, né? E dá resultado, assim. Acho que é um jogador que tem... consegue fazer a marcação, uma recomposição boa, apesar de jogar mais avançado, e tem essa questão de finalizar de fora da área, tem um chute e consegue ser um armador. Eu acho que o que falta pro Paquetá é saber onde ele vai jogar. Se ele vai ser volante ali de segundo homem, se ele vai ser um ponta de lança, se ele vai ser um meia, porque parece que cada hora ele tá sendo testado em algum lugar. E o que eu lamento é que na seleção, que poderia testar jogadores, não colocaram o Veiga para jogar direito, né? Até agora. Deixa ele jogar, deixa lá um tempo pra gente poder falar assim, falta nível de enfrentamento pro Veiga. Não falta, a gente não sabe, né?
Entre um e outro, eu fico com o Veiga, ele exerce muito mais papéis, ele é muito mais útil na composição de um time, mas eu não acho o Paquetá isso que o Amalfi falou dele, não. Eu acho que o Paquetá é um ótimo jogador, é um excelente jogador e vítima de técnicos, vítima de mau posicionamento que é imposto a ele. Eu acho que o quadro vale, mas eu acho que os dois são médios, viu? Não vejo nada de excepcional assim. O meu sarrafo talvez seja muito alto, né? Eu concordo com o Noriega em parte, mas eu não vejo o Veiga como meia mesmo. Eu acho que ele é um jogador, ele é um atacante, joga muito perto da área, quando está ali ele decide. Domingo contra o São Paulo ele foi um volante ruim, inclusive, não conseguiu ajudar muito, não participou do jogo, mas o time do Palmeiras tem essa deficiência que às vezes o Everton pega mais a bola que o meia, né? E para mim os meias do Palmeiras são o Gabriel Menino e o Zé Rafael, esses que levam o time à frente. Ele é um jogador que cai muito pela direita, ali ele vê bem o jogo, é verdade. Outro dia ele deu uma declaração para mim espantosa, ele falou assim, já estou com 28 anos, estou pronto para a Europa. Amigo, com 28 anos você não vai estar pronto para a Europa, não, você já era. Você vai jogar em time médio na Europa, não vai jogar em time grande não, a não ser que você fosse um gênio, e se fosse já tinha ido. O Paquetá eu vejo muita qualidade nele, mas sei lá, eu acho que faltou aquele trabalho de base. Sei lá, faltou um Tele Santana, um Cilinho na vida dele, mas eu vejo muita qualidade e, aliás, muito mais habilidade do que o Veiga. O Veiga é mais técnico que ele e tem uma precisão melhor no gol. Eu acho que os dois se equiparam, nenhum dos dois me convencem como craques. A última volta do ponteiro. As frases do futebol, do dia a dia, né? Tanta coisa sem sentido e com duplo sentido que se fala, né? Técnico, jogador, nós da imprensa também, né? A gente vive repetindo essas frases e a língua portuguesa dá chance a isso. É uma língua muito bonita de ser falada, né? De ser entendida, né? E tem tantas coisas, né? Que era técnico prestigiado, que na verdade está caindo, né? Coisas assim. Vamos discutir isso aqui no Franguinho. Tem muita coisa legal que vamos falar agora. Preste atenção aí. A seleção brasileira é sempre favorita. Só para pegar o gancho, né, do programa. Que coisa, hein? Eu estou focado no Flamengo, eu estou focado no Atlético Paranaense. Vê o que aconteceu com o Filipão, né? Na minha época era muito melhor. Nenhum desses jogavam. O Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país do meme. O Brasil é o país das palavras falsas, né? Dos duplos sentidos dos jogos. Eu tenho um amigo francês, veio morar no Brasil. Primeiro aniversário dele, deram de presente a ele uma gravata. Aí quem deu o presente perguntou, que tal, gostou? Ele falou, não. Causou um choque. Foi considerado uma grosseria. A gente vive dessas meias verdades que não dizem nada ou são meias mentiras também. É a nossa cultura. Mas a gente está focado. Vocês que me conhecem sabem que eu não reclamo nunca da arbitragem, mas o que esse juiz fez com a gente foi impressionante. O Luxemburgo está prestigiado. Tem várias, né? 2-0 é um placar muito perigoso. Muito perigoso. Para o adversário, né? Tem outra também, né? Esse time é um cavalo paraguaio, aí vira campeão brasileiro. Corinthians 2017, falaram do Botafogo agora, né? Que está aí comandando o campeonato, né? Não vai muito longe, não vai. As pessoas acham que esquecem, né? Tem aquela clássica também da nossa categoria, né? Durante a primeira rodada da Copinha, o cara fala, esse time, aposto nesse time. Aí, se o time não dá nada, ele fica quieto o resto do ano. Se é campeão, ele vai lembrar que na primeira rodada da Copinha ele falou, como eu disse, como eu havia adiantado.
E sobre Isso os parece, uruguaios, isso parece aquela história de rádio, né? O cara vai ler a classificação do brasileiro na primeira rodada. Se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados. Essa frase é clássica também. Também. e Quartarolo, sobre os uruguaios, uma vez eu falei para um uruguaio que o Uruguai só fazia duas coisas boas: parmesão e quarto zagueiro. O cara quis brigar comigo. Pô, você esqueceu do verdade. vinho, você esqueceu do doce de leite, esqueceu do churrasco. Pô, Do Churrasco, vinho. Churrasco, papavinho. 3 milhões de habitantes só, e os caras estão formando time toda hora, que nem a Croácia. É um São bairro 4 de São milhões. Paulo, né, o Noriega? Um bairro é de menor São que a Paulo. Zona Leste. E toda hora tem um time. Eu A uma vez Croácia tava- também. Uma Mesma vez estava coisa. na Argentina, viu, Noriega? Eu falei assim, poxa vida, por que o Galhardo não é titular desse time da Argentina? Nem vai ser tá sendo convocado. Naquela época não estava, né? Ainda jogava. Tinha Ortega, tinha o Riquelme, né? Eles tinham muitos meias, né? Pô, esse cara não vai? Eu falei assim, como é que temos muitos? Aliás, tem aquela famosa do Messi, né? Quando o Maradona ainda era vivo. Messi é o melhor do mundo e um dos melhores da Argentina, né? E aquela outra, o senhor jogou onde? E o Chupou César laranja lá- com quem? Lateral direito do Corinthians, um bigodinho, que era tão burro que ganhou o primeiro bicho, comprou um revólver, né? O Jorge Vieira falou assim, quer me matar? Que moleque chato. Aí o Carlos Alberto Torres foi treinar o Corinthians, né? E pedia para bater na bola, cruzar para a área. Estava o Edson Boar, o Edson Abobrão, que era um bom jogador, né? E ele era o reserva, o César. Aí de 10 cruzamentos, o Abobrão batia 6 certo, vai, colocava na área, 7, tinha um bom aproveitamento. O César mandava tudo para a marginal, né? Que ainda era no Corinthians. Aí o Carlos Alberto, louco, falou assim, para aí, gente, joga em mim aqui, vamos ver. Aí, não errava um, né? Aí o César vira e fala assim, o senhor jogou onde? O senhor bate bem na bola, hein, senhor Carlos Alberto? Aí o Carlos Alberto olhou para mim e falou, Quartarolo, não que eu sou obrigado a aguentar. Acabou o treino. Eu fico com aquela vontade. Podia ter durado mais um pouquinho, mas é bom que dá vontade de assistir na semana que vem. Então, para você não perder o franguinho da semana que vem, aciona o sininho, se inscreve no canal, copia esse link e distribui. A gente tá quase chegando a 1000 seguidores e esse número é muito importante pra gente. Então tá bom? Tá convidado pra semana que vem? Trato é trato, hein? Vou até caprichar no tempero da semana que vem. O franguinho vai estar ainda mais legal, mais saboroso. Até a próxima. Tchau. Eu gosto daquela que o cara é tão antigo que só de minuto de silêncio ele tem um mês. Isso é bom. Mas a melhor de todas é... Ei, Toné, Flamengo, Botafogo e... Esse é o João Saldanha. Esse Só uma correção, era Flamengo e Fluminense. O Botafogo foi para provocar o Toné e o Lito. Tá todo mundo Funcionou, Noriega, funcionou. Não era Flamengo nem Fluminense. Não era? A do Amalfi eu sei de uma também, eu não lembro o jogador, mas disse que o treinador chegou e falou com ele assim, não, você tem que tocar a bola, se projetar, chegar na frente e tal, se liberar para... Que ele falou assim, pô, professor, mas com isso que eu tô ganhando, não dá para fazer isso tudo, não. O Evaristo de Macedo que estava... Tinha 1 minuto para fazer o boletim dele, a programação foi desesperada em cima dele, ele falou, não, deixa comigo. Quando abriu a câmera, ele fez assim, amanhã tem Flu. Tchau. E para acalmar os botafoguenses, uma frase que eu acho linda, diz que um cara perguntou aqui em São Paulo, um jogador perguntou para o outro, ei, como é que tá lá o Didi lá no Rio de Janeiro? O cara falou assim, faz uns 7, 8 meses que não erra um passe. Tá certo. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.